Bom, acho que a gente poderia começar, né? Vamos começar de um jeito diferente, a partir da apresentação do vídeo manifesto do projeto como um todo, para vocês conhecerem já um produto do projeto. Depois eu me apresento, apresento um pouco da essência do projeto e falo como vamos ocorrer essa hora e meia de atividade. Vamos tentar, Ricardo, coordenador de políticas públicas do GIF, nos dá administrador da nossa sala. Uma tentativa. Vamos ver se rola. Brasil. Estamos conectados pela diversidade, mas também pela desigualdade. Qual é o papel do investimento social privado? Muito já foi investido para chegarmos onde estamos. Agora, como podemos avançar mais para um desenvolvimento sustentável e o fortalecimento democrático do nosso país? Para dar conta da complexidade desse desafio, temos que olhar para pautas que hoje estão latentes no Brasil e também no mundo. Pautas que fazem parte da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Temas com que lidamos no nosso dia a dia: equidade racial, direito das mulheres, gestão pública, água, mudanças climáticas, migrações e refugiados, segurança pública, cidades sustentáveis, alimentação, ciência, direitos LGBT, entre tantos outros. Temos uma oportunidade enorme de expandir e diversificar a atuação do investimento social privado brasileiro, seja trazendo novos focos para a nossa atuação, seja criando diálogos transversais nos temas que já atuamos. No conjunto, podemos ser mais plurais e, ao mesmo tempo, mais colaborativos. Investidores sociais de perfis, portes, estratégias e focos de atuação variados e presentes em todas as regiões do país, de modo que o impacto gerado seja mais sistêmico, efetivo e transformador. Precisamos ir além do que já fomos, para ampliar a participação social, desenvolver soluções inovadoras, apoiar a formulação de políticas públicas e, assim, contribuir com a redução das desigualdades. Sou Edvaldo Feira de Souza. Voltamos. Olá, pessoal. Bom dia a todas, bom dia a todos. Meu nome é Gustavo, eu sou gerente de programa no GIF e estamos muito satisfeitos e felizes por chegarmos ao lançamento do 6º tema da série O que investimento social privado pode fazer por meio do qual a gente lança a luz sobre temas que, se não estão, recebem ali a maior parcela de priorização pelos investidores sociais, são temas pulsantes da nossa sociedade, e compreendendo que o investimento social privado vai ser tão mais fortalecido quanto mais diverso for nas estratégias, o GIF está lançando luz sobre esses temas que a gente tem identificado que tem recebido esse menor senso de priorização pelos investidores sociais. Isso não significa que nós não temos
gente atuando nesses temas, a gente tem associados, institutos, fundações trabalhando nesses temas, mas comparado a outras temáticas mais tradicionais do campo, como educação, cultura, desenvolvimento territorial, essa é consideravelmente menor a atuação nesses temas. Que temas a gente está retratando nessa série? Estamos lançando aqui hoje o tema Direito das Mulheres, mas, por exemplo, já lançamos cidades sustentáveis, equidade racial, mudanças climáticas, água, gestão pública, e devemos ter no próximo mês aí o lançamento do tema de migrações e refugiados, e um pouquinho mais à frente o tema de segurança pública. Então, são temas aí que são pulsantes na sociedade, são temas que a gente poderia ter mais investidores sociais trabalhando por eles também, e é uma forma do GIF reunir massa crítica que possibilite induzir, em alguma medida, uma certa mais atuação, mais presença do investimento social privado nesses temas. Para pensar e reunir essa massa crítica no projeto, o GIF estruturou a metodologia que a gente tem copromotores puxando essas temáticas todas, né, que são figuras de organizações de referência nessa temática. Sempre ancorado em dois perfis, um perfil de algum investidor social que trabalha nessa temática e possa apoiar o projeto também, bem como alguma organização da sociedade civil que atue nessa temática, né? Então, um investimento social articulado com alguma organização da sociedade civil. Então, nesse tema Direito das Mulheres, a gente tem no perfil de investidores sociais que trabalham por esse tema, a Fundação Tite Setúbal e o Instituto Avon, trabalhando, são duas organizações que têm trabalhos imersos voltados à promoção dos direitos das mulheres, e no perfil de organizações da sociedade civil a gente tem o Agora que são elas e o Fundo Elas. Então aí com esses pares aí de organizações a gente conseguiu juntar a massa crítica para que redundou no conteúdo do guia que pode auxiliar investidores sociais que queiram se conectar a essa agenda. Para realizar esse trabalho, a gente está contando com a parceria da Move Social. A Move, a gente tem aqui a Gabi Bretas, foi a nossa parceira, que ao longo do projeto, em todos os temas, esteve conosco, pensando na metodologia do projeto, identificando os melhores meios de extrair daquelas pessoas convidadas. Ela vai falar mais aprofundadamente sobre a metodologia, mas a gente não obteve todas as informações somente pelos copromotores, várias outras pessoas puderam participar em cada um desses temas, né? Então ela pela MOV ajudou a pensar essa metodologia do Expor, né? Então como conduzir a facilitação dos grupos, como extrair insumos deles que pudessem gerar o conteúdo dos guias, né? E, além disso, fazendo pesquisas em cada um dos temas de forma que a gente conseguisse ter um conteúdo bastante relevante e que pudesse orientar, de fato, tanto explorado um pouco no desenho do desafio daquela temática, né? E a partir desse desafio dessa temática, como o investimento social privado poderia contribuir com cada aspecto daquele tema específico. Então, eu vi o Zé chegando aqui. Zé, você quer dar uma palavrinha também? Dar um oi, pelo menos? Nosso secretário-geral. Oi, Gu. Não, um oi, pelo menos, mas uma saudação feliz e entusiasmada com esse momento, pelo mais. Então, dá bom dia aqui a todo mundo. E acho que só para a gente poder seguir aqui no diálogo e, né, ouvir todos e todas, sobretudo, saudar de fato esse momento, né? O Gustavo já colocou, a gente vai cumprindo essa trilha aos poucos acumulando, né, nos vários tempos do ISPIPOR. Estou vendo aqui, né, Mafô, Amália, tantos outros parceiros, mas nesse caso, Selma, né, sublinhando o parceiras. Fico lembrando, Amália, há 2 anos já, né? A gente iniciando a conversa dessa conexão aí aprofundada, não só com a agenda, mas aí nesse caso a Selma está aqui também com a rede de filantropia de justiça social como um todo. Mafô, aí anos antes ainda, né? A gente trocando nas agendas
lá do Rio e tantas outras. Então, acho que é de fato muito significativo a gente poder, enfim, chegar aqui hoje com essa publicação colocada. Acho que tem um trilho nesse e em outros temas. Às vezes, por varia um pouco, né? Tem temas que você vai ter sempre um conjunto mais pontual ali de fundações dedicados, são temas mais específicos, né? E outros que eu acho que a gente vai cumprindo uma trilha incremental no setor e, bom, oxalá, não só no setor, né, na sociedade como um todo, de assimilação dele como tema universal e fundamental, né, transversal a toda a nossa agenda cotidiana, toda a nossa vida cotidiana que são. Então, enfim, poderia citar vários, mas certamente, né, as agendas, tanto de equidade racial, que a gente já lançou, quanto de direitos das mulheres, tem uma centralidade fundamental aqui. Estou vendo a Manu também, que não tinha visto ainda. Né? Bom dia para a Manu. E acho que é isso. Acho que a gente vai avançando, né, em pouco a pouco incorporar a agenda no dia a dia do arco completo do setor e insistiria da sociedade como um todo. Acho que é com esse sentido que acompanha aqui o momento de hoje, navegando as águas em meio à pandemia, né? Acho que tem uma outra alegria muito grande da gente conseguir dar sequência às nossas atividades conjuntas, apesar dela, né? Além das ações emergenciais todas que a gente vem, obviamente, buscando impulsionar no contexto da emergência Covid. Eu tenho sempre dito, né? Se a gente produz, enfim, tomate, arroz ou bem público de maneira geral, a primeira grande contribuição que a gente pode dar para a sociedade nesse momento é seguir produzindo, né? Então, que a gente possa seguir realizando nesse momento, acho que renova nossas energias, renova nossos ânimos e impulsiona, seja qual for o vento, né? Metafórico ou não, né, Amália? A capacidade de seguir em frente. Então, vamos com ela. De novo, alegria grande e me somo aqui na escuta para a gente olhar não só o material, mas acho que aí eu terminaria com isso antes de devolver. Sempre nos lançamentos do Expipor, esse sentido, né? Muito mais que um ponto de chegada de um trabalho, eles são um ponto de partida, né? Quer dizer, no fundo, constituir esses materiais, constituir essa mesa ampliada de cooperação em torno dos temas, né? É uma base para que a gente possa aprofundar o nosso esforço cotidiano para a promoção e para a incorporação deles no dia a dia do setor e da nossa agenda pública como um todo. Então, acho que a gente hoje consolida essa base com o material, com esse grupo formado, com a rede, e cabe também, além de dialogar com ele, dialogar em como que a gente pode multiplicar esforços para frente e seguir adiante promovendo a pauta. Então, com esse espírito na escuta, obrigado de novo, gente. Valeu, Zé. Eu gostaria, a gente vai, como eu disse, percorrer um pouco, panoramicamente, um pouco do conteúdo que saiu no Guia de Direitos das Mulheres, mas eu vou aqui compartilhar no chat o site do projeto. Então, como a gente está nessa metodologia virtual, a gente isso permite que vocês também abram uma abinha aí no computador e possam navegar também, aí vendo os outros temas que também foram lançados luz sobre, né? Mas especificamente também sobre o tema de direito das mulheres. E acho que sem maiores delongas, bom, a gente deve seguir agora com a apresentação panorâmica, né? Fica o convite para aprofundamento, para a leitura de vocês posteriormente, né? Mas é uma leitura, percorrer panoramicamente um pouco do conteúdo do guia, seguido depois de uma conversa entre copromotoras, né? A gente tem a felicidade de contar com a NECA hoje aqui com um duplo chapéu, tanto como presidente de governança do GIF, quanto pela Fundação Tite Setúbal, né, que daí é uma copromotora, e com a Mafor, do Instituto Avon, a Amália Fischer, pelo Fundo Elas. E aí a gente segue conversando entre nós aqui, debatendo um pouco os desafios do tema e um pouco do que saiu no guia. Vamos lá, Gabi? Tudo certo aí? Vamos lá. Bom dia, gente. Bom, já fui apresentada aqui, né? Eu sou a Gabi, Gabriela Bretas da Move Social, parceira do GIF nesse projeto aí já há mais de, acho que 1 ano e meio, né, Gu? Nesse processo. Enfim, tratando esses temas que o Gustavo trouxe, super relevantes. Um prazer enorme. A gente está lançando esse guia, foi feito com muito carinho. E aí eu quero contar para vocês brevemente sobre esse processo de construção, né? Então, a gente
partiu de toda uma etapa de pesquisa com apoio aí das organizações copromotoras, como já foi citado, e a gente também fez algumas escutas e tem um momento que é muito central na produção em torno de cada um dos temas, que é a oficina, né, o workshop sobre cada um dos temas. Então, ali tem até algumas fotos, vocês estão acompanhando aí na apresentação. E aqui tem a relação dos participantes, das pessoas e das organizações participantes, né? Acho que é legal dar uma olhada, não vou falar todos os nomes, mas aqui a gente dá para sacar um pouco da proposta, né, quem que a gente convida para participar desse workshop. Muitas e muitos de vocês estão aqui presentes, então sabem do que eu estou falando. Outras pessoas aqui presentes não estiveram conosco na oficina, mas a gente teve a intenção de convidar organizações de tipos diferentes. Então, tem organizações de investimento social privado, tem empresas, tem organizações com atuação mais de base, tem organizações periféricas, de atuação nas periferias, tem OAB, enfim, a gente tem uma diversidade, tem organizações com uma atuação internacional, enfim. E acho que não só no tipo, na natureza da organização, uma diversidade, mas também no aporte conceitual e temático dentro desse universo que é a discussão sobre direitos das mulheres, né? Então, vocês podem ver aqui que tem organizações que vão trazer mais fortemente a questão da interseccionalidade entre gênero, raça e classe, e trouxeram uma grande contribuição para isso. Algumas outras organizações discutindo isso, o que é tratar de mulheres na periferia, ou o que é a questão da discussão sobre o papel do homem e a masculinidade na discussão de gênero, ou a questão LGBT, né? Enfim, então a gente foi tentando compor aí um grupo bem diverso, e a gente teve uma discussão super rica. A gente sistematiza a produção do workshop, e ela é a base, junto com essa pesquisa complementar, de produção do guia. O guia ele é dividido em 3 grandes partes. A gente tem uma primeira pincelada conceitual, né? Então, introduzindo, bom, o que a gente está falando quando a gente fala sobre esse tema? E a gente traz alguns dados, assim, um pouco para ilustrar o cenário desse tema. A gente fala muito brevemente sobre os desafios, a gente destaca quais são os desafios, eu vou percorrer isso aqui com vocês. E a gente faz isso de um jeito rapidinho no guia, vocês vão ver aí quando vocês entrarem. Não, a energia do guia não está aí, porque a gente entende que tem muitas outras organizações especialistas em cada um dos temas, né, tratados no projeto, e também no tema de direitos das mulheres, que estão trazendo essa discussão conceitual, teórica e mais analítica, né, de contexto de cenário, com muito mais densidade, propriedade do que o projeto propõe. A energia do projeto está justamente na terceira parte, que é o que dá nome ao projeto, né? Bom, então, tendo em vista esse cenário, afinal de contas, o que o investimento social privado pode fazer para contribuir no enfrentamento a esses desafios, né? Então, esse é o percurso da reflexão proposta no guia. Então, a energia maior está nessa seção 3, que aí sim a gente traz as possibilidades de atuação das organizações do ISP. Tá bom? Eu vou passar muito brevemente por esse caminho, bem nessa pegada do que o Gustavo trouxe, assim, né? Como um convite para a leitura, mas a gente não vai esgotar aqui o processo do guia. Lá nessa parte introdutória, a gente vai puxando algumas discussões conceituais, né? Entendendo o que tem dentro desse grande guarda-chuva ou desse tema super amplo de direito das mulheres. Então, a gente introduz ali o conceito de gênero, de feminismo, a gente começa a conversar um pouco sobre, bom, o que é isso de referências, lideranças, representatividade de mulheres. A gente começa uma discussão que ela perpassa todo o guia, inclusive vocês vão ver aqui nos dados que eu vou apresentar, sobre quando a gente fala de mulheres, a gente está falando de muitas mulheres e de muitas realidades, e a gente não pode discutir direitos das mulheres sem considerar isso. Então, toda a questão a questão racial, a questão de classe, a questão de mulheres migrantes, a questão de mulheres trans. Então, a gente vai trazendo essa questão da diversidade de mulheres existentes e como
da influência disso na sua realidade, nos seus desafios enfrentados, enfim. E a gente começa também uma discussão que depois a gente resgata sobre o papel dos homens na discussão de equidade de gênero, né? Então, essa é uma parte conceitual que a gente traz ali no início, e a gente vai trazendo alguns dados para explorar esse cenário. Eu não vou falar sobre todos, né? Mas, assim, acho que, em essência, aqui a gente vai tratando de alguns temas. Então, a gente vai... e aí, assim, acho que para todos os dados, para todos os temas que a gente vai tratando, a gente vai vendo como existe uma diferença abrupta de realidade, de acesso e de direitos entre homens e mulheres, como a gente sabe, assim, né? Eu acho que todo mundo que está aqui nessa sala sabe disso, mas também uma diferença abrupta entre mulheres brancas e mulheres negras, e a gente vai tentando evidenciar isso aqui nesses dados, né? Então, por exemplo, taxa de desemprego é maior entre mulheres e mulheres negras ainda mais. A questão do rendimento, né? O rendimento médio salarial mesmo aqui é um dado muito chocante, amplamente discutido aí no campo, né? As mulheres, elas recebem 80% do valor recebido pelos homens para mesmos cargos e mesmas funções. E a questão da representatividade e o papel, o quanto as mulheres conseguem ocupar de liderança. Então, aqui dentre as 500 maiores empresas do Brasil, a gente tem menos de 1/3 dos cargos de gerência ocupado por mulheres. E aí, quando a gente vai para o quadro executivo, 1/10 do quadro executivo é ocupado por mulheres. E quando a gente coloca a questão racial no meio, aí é muito impressionante, né? Porque a gente tem 8% dos cargos de supervisão, 1,6% dos cargos de gerência e 0,4% do quadro executivo ocupados por mulheres negras. E aí vocês vão ver que isso é algo que se repete, enfim, em todas as questões. Aqui, enfim, a gente tem... Eu não vou falar sobre todos os dados, depois vocês acompanham isso no guia, tá aí exposto para vocês. Acho que um dado interessante é esse aqui do meio, quando a gente fala sobre o tempo dedicado aos afazeres domésticos, né? A diferença de tempo, óbvio, e aí com um super reflexo cultural aqui, é muito maior no caso de mulheres do que homens dedicados às suas casas e aos afazeres domésticos. E a influência disso, né? Acho que é legal ir vendo esses vários teminhas que a gente vai tratando, tentando relacioná-los, né? A influência disso na dedicação, na possibilidade de investimento em carreira, investimento em estudos e progressão profissional, enfim. E aí aqui a gente tem a questão de representatividade política. Então, apesar de mais da metade da população brasileira ser mulheres, apenas 1/10 das cadeiras da Câmara dos Deputados e 16% do Senado são ocupados por mulheres. Tema da violência, violência, assédio, feminicídio. Então, a gente tem aí muitos dados muito chocantes. A gente tem 536 casos por hora de mulheres vítimas de agressão física. A gente tem no Brasil uma taxa de feminicídio, né, pior do mundo. Então, a gente tem 12 mulheres mortas por dia no Brasil, sendo que 8 dessas 12 são mulheres negras. Então, a gente tem uma questão super gritante quando a gente coloca a questão racial, sobretudo considerando-se que a violência, os homicídios de mulheres, enquanto os homicídios de mulheres brancas vem caindo nos últimos tempos, o número de homicídios contra mulheres negras vem aumentando, né? Então, é uma questão bem importante. E toda essa discussão também amplamente difundida de uma característica da violência e feminicídio no Brasil, de que ela ela acontece fortemente no universo doméstico, né? Majoritariamente, tanto assédio, estupro e feminicídio têm majoritariamente cometidos por pessoas conhecidas
e que fazem parte das famílias das mulheres. Então, esses são os dados aí para darem um pouco do contorno. E aí, acho que, na verdade, só sublinhando algumas coisas, a gente identifica na publicação quais, então, são desafios. A gente organizou alguns macrotemas, assim, em torno dos quais se organizam esses desafios. Também não vou passar por todos, isso está exatamente igual, assim, no guia. Então, a gente traz mesmo só uma... A gente tenta organizar um pouco quais são os desafios presentes, apesar dos dados já trazerem isso. Mas, enfim, a gente tem, dentro desse tema de compreensão social, do tema de direito das mulheres e gênero e feminismo, tem um super debate conceitual, tem diferentes usos, né, dos termos no debate público. Então, essa é uma disputa mesmo política em torno de conceitos bem marcado na nossa conjuntura atual. A gente tem essa conjuntura de ampliação do conservadorismo, isso tem um reflexo muito imediato na discussão de direito das mulheres. A gente tem, em geral, uma baixa compreensão sobre as questões relacionadas à violência contra a mulher, tem muitos estereótipos de a culpa foi da mulher, de em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Enfim, essas coisas que acabam trazendo uma dose extra para esse desafio quando a gente pensa em possibilidades de enfrentamento. É muito importante considerar isso, né, para pensar quais são as estratégias. Então, acho que o tom dos desafios, da gente tratar os desafios na publicação é justamente esse. A gente ir percebendo quais são os desafios para depois isso alimentar quais podem ser, então, as estratégias de atuação do ISP, considerando a realidade, né? A gente tem pouca visibilidade ainda da dimensão racial no debate de gênero, essa é uma discussão muito restrita a um campo elitizado, acadêmico ou de movimento social ainda com pouco engajamento mais amplo da sociedade nesse olhar específico e os dados, né, mostram como é relevante. E a gente muitas vezes tem posicionamento do próprio movimento ou organizações de mulheres que às vezes não permitem muito a participação dos homens. Essa é uma super discussão polêmica dentro do movimento feminista. Enfim, então aqui a gente tem dentro desse bloco de compreensão social do tema. Sobre o aparato institucional, a gente está vivendo uma conjuntura de super diminuição da atenção para o tema de direito das mulheres, aí falando de conjuntura política, redução de investimentos em políticas de equidade racial, de equidade de gênero, enfim, então, de ações afirmativas insuficientes, subrepresentação, já falamos, das mulheres nos espaços de poder, descontinuidade de políticas voltadas às questões de gênero, e, enfim, então acho que a gente vai perpassando essas conversas. No mercado de trabalho, acho que os dados já foram trazendo fortemente, né? A gente tem a dificuldade de autonomia econômica para as mulheres conquistarem sua independência. A gente tem todas as desigualdades no mercado de trabalho formal, as diferenças salariais, a dificuldade de ascensão e ocupação dos espaços de poder. A gente tem muita dificuldade para as mães no mercado de trabalho, sobretudo em tempos de pandemia, né? As mães aqui presentes, não só as mães, né? Acho que tem pais, aí apareceu até criança aí com pai, né? Uma filhinha do Márcio. Enfim, mas essa é uma questão que já é uma questão antes de pandemia, que ganha novos contornos aí. O desafio do empreendedorismo de mulheres, em especial mães e pobres, então, situações muito complexas, muito precarizadas, sem garantia de acesso a direitos, e a situação de assédio também no ambiente de trabalho. Em relação ao tema de violência, a gente já foi falando várias coisas sobre alto índice de violência, assédio, feminicídio, e aí todas essas questões conjunturais com uma influência muito forte nesse tema, então flexibilização no porte de armas, com uma influência muito direta, a própria pandemia, né, que a gente escreveu o guia antes da pandemia, mas inclusive várias organizações aqui presentes discutindo isso, como a pandemia tem um impacto no aumento da violência contra a mulher. A questão de violência contra mulheres lésbicas e trans, Brasil também aí campeão, no pior dos sentidos, de índice de violência contra mulheres lésbicas e trans.
Que mais que a gente ainda não falou? Acho que é isso. A gente tem uma falta de preparo no atendimento às mulheres vítimas de violência. Depois vocês vão ver que algumas estratégias de atuação do ISP tentam atuar justamente nesse foco. Enfim, e muitas ameaças também às mulheres ativistas, tanto no ambiente real quanto no ambiente virtual. Mulheres defensoras de direitos sendo muito, muito ameaçadas e tendo sua integridade ameaçada, assim. E também tem algumas estratégias, alguns exemplos que a gente traz no guia que tentam enfrentar esse desafio e fortalecer a atuação, apoiar a atuação dessas mulheres. Indo, então, para a última parte, aqui a gente tem, essa tabela vocês encontram no guia, que ela está dividida em vários slides. Ela é uma síntese, ela é tipo um menuzinho de opções de, bom, então, considerando as coisas que foram trazidas pelos especialistas que participaram da oficina e em toda a pesquisa, a gente tentou organizar, então, algumas frentes de atuação, pensando aí especificamente neste ator, né, as organizações do investimento social privado, quais que podem ser as contribuições delas para esses desafios. Acho que uma característica muito forte do guia é que a gente traz muito case, a gente coloca muita energia em trazer, no guia a gente chama de inspire-se, né? Então, cada um desses cases que aparecem na última coluna tem no guia uma descrição, links e tal, para conhecer mais. Então, tem muito um caráter de vendo quem que já está fazendo coisas legais, e isso vai suscitando em institutos, fundações que tenham interesse em iniciar sua atuação ou aprofundar sua atuação no tema, o que já tem sido feito de interessante que a gente pode se inspirar. Então, vamos lá. Algumas linhas de atuação. A primeira é sobre a inclusão transversal da perspectiva de gênero na atuação das organizações. A ideia aqui nem todas as organizações, elas precisam, que querem atuar no tema de direito das mulheres, elas precisam estruturar uma nova área ou um novo eixo programático de direito das mulheres. Mas esse pode ser um tema tratado transversalmente a outras linhas de atuação, outras áreas temáticas nas quais as organizações já atuam. Um exemplo clássico é a área educacional. Até os cases que a gente traz, eles vão nesse sentido, né? Como, por exemplo, como a grande maioria das organizações dos associados GIF atuam no campo da educação, como a gente pode inserir a perspectiva de gênero naquilo que a gente já faz, e alguns cases vão nesse sentido. E também tem algumas organizações que introduziram perspectivas de gênero nas ferramentas de gestão, de avaliação, nos seus próprios planejamentos, teorias de mudança, e a gente também traz alguns exemplos nesse sentido, pensando no foco de gênero de um jeito mais estruturante da atuação da organização. Num segundo bloco, a gente tem o fortalecimento de lideranças e organizações de defesa dos direitos das mulheres. Então, aqui, a intenção é de fortalecer essas lideranças e organizações e movimentos que já existem. Então, antes da gente pensar em criar novos projetos e programas, quem já está fazendo coisas interessantes e que institutos e fundações podem fomentar, apoiar, fortalecer. Tanto por meio do apoio institucional mesmo, a organizações que incidem nesse campo, como fomentando e apoiando lideranças femininas, lideranças de mulheres periféricas, de mulheres que já estão ativistas, enfim, que já estão desenvolvendo trabalhos. E também uma estratégia pode ser desenvolver iniciativas para incluir lideranças na esfera pública, entendendo que às vezes pode ser mais o caso de fazer a ponte, né, de ajudar, apoiar essas mulheres a ocuparem espaços, mas mulheres que já têm um protagonismo político interessante. No tema de enfrentamento à violência, entende-se que o investimento social privado ele pode construir oportunidades para prevenir e enfrentar a violência contra mulheres por meio de campanhas educativas, instrumentalizando os operadores de política mesmo. Então, a gente tem exemplos de fortalecimento de operadores do sistema de justiça,
de Ministério Público, enfim. Então, a gente pode pensar quem está dentro da institucionalidade envolvido nos programas de equidade de gênero e como a gente pode qualificar essa atuação. Desenvolver soluções inovadoras voltadas para a segurança de mulheres, tipo aplicativos, mapas de acolhimento, enfim. Produção de dados abertos sobre a violência contra a mulher. Isso também tem sido bem importante. A gente tem uma invisibilidade, uma dificuldade de acesso aos dados, e as organizações do ISP elas podem ter um papel super interessante nessa frente. No tema de equidade no mercado de trabalho, as organizações do ISP podem ajudar, podem contribuir para que as práticas e relações no mundo do trabalho sejam mais equitativas, por meio da inclusão das mulheres no mercado de trabalho, então com iniciativas, programas voltados especificamente para incluir as mulheres no mercado de trabalho, capacitação, seleção, enfim. Uma linha que tem sido super importante, a gente tem cases muito legais no guia, é de mudanças internas, né? E aqui tem um papel super legal de quando a gente está falando de institutos e fundações empresariais, né? De poder influenciar as empresas às quais estão vinculados. Então, aqui as organizações, a gente está falando sobre mudanças nas políticas e práticas dentro das empresas para maior equidade de gênero, e os cases são bem interessantes nesse sentido. E, finalmente, o fomento ao empreendedorismo de mulheres. E aqui também tem vários caminhos interessantes de atuação. E eu não estou conseguindo passar mais. Foi. Última linha de atuação que a gente traz no guia é a sensibilização da sociedade e mudança cultural para a equidade de gênero. Então, aqui a gente trata de várias estratégias voltadas a dar visibilidade às desigualdades de gênero e às suas implicações, contribuindo para uma mudança na compreensão cultural sobre o lugar da mulher na sociedade. A gente traz como estratégias principais para isso iniciativas voltadas à desconstrução cultural para a equidade de gênero, então, iniciativas que trazem a questão de representatividade, de outro lugar da mulher na sociedade, que provocam para isso. Um exemplo legal são os livros da Plan, A Revolução das Princesas, né? Contam as histórias clássicas dos contos de fada, colocando as mulheres num outro lugar de protagonismo, enfim. Aqui a gente tem vários exemplos legais sobre isso. Tem toda uma linha de produção e disseminação de conhecimento, que, na verdade, ela perpassa as outras linhas, mas aqui a gente dá um foco para ela maior dentro dessa linha de atuação. Desenvolvimento de iniciativas de comunicação, a mesma coisa, ela está presente nas outras linhas, mas aqui podem ter, a gente está trazendo nos cases iniciativas com uma grande energia comunicativa, justamente, né, pensando com um objetivo muito focado em mudança da compreensão social sobre o tema. E, finalmente, engajamento e envolvimento dos homens na reflexão sobre as relações de gênero, e aí tem uma discussão super ampla e interessante sobre como os homens, né, desde linguagem, abordagem, tipos de iniciativa, rodas de conversas entre homens, debate sobre masculinidade negra, enfim. Então, aqui a gente tem toda uma discussão sobre como trazer os homens como aliados na luta pela equidade de gênero. Enfim, é uma pincelada, fica o convite para a leitura do guia, e vai ser interessante, mas mais para trazer uma pimentinha para a conversa que segue aí. Acho que é isso, Gu. E aí a capa do guia, né? No final, que a Gabi ainda tirei. Se a gente tivesse todo mundo em condições normais, a gente faria esse encontro presencial e cada um de nós aqui receberíamos um guia impresso e poderíamos, enquanto a Gabi percorreu aí a apresentação, folhear o guia, mas aqui eu tomei a liberdade de mandar o link para vocês e conseguirem fazer, enfim, também conhecer o projeto todo pelo site. Aí, ó, a carinha do guia. Então, logo tivermos as condições de voltarmos à normalidade, teremos uma leva impressa. Legal, Gabi, acho que é isso. Acho que
essa parte, a segunda metade da apresentação da Gabi, aponta linhas de atuação possíveis, né, em uma diversidade de aspectos que orbitam essa questão de direitos das mulheres. O guia não se pretende ser exaustivo, né? Então, é uma conversa, até na formulação e na conversa sobre metodologia, é uma conversa que a gente busca conectar quem não está nessa conversa, mas pode vir a se conectar num primeiro mapa dos desafios principais de direito das mulheres e como linhas de atuação possíveis para essa contribuição. O GIF vem muitas institutos, fundações, empresas conversar com o GIF, entender onde que não tem gente atuando para aquele instituto, fundação querer redirecionar seu investimento social para uma outra estratégia, ou famílias que querem constituir seu instituto e não tem um palpite em que estratégia investir. A gente teria esse cardápio de temas para apresentar e aí tentar sensibilizar esses novos investidores a se conectarem também com essas agendas. Então, é importante ressaltar isso. E aí, sem mais delongas, eu gostaria já de passar para a nossa próxima conversa em si. Eu gostaria de convidar a Neca, como eu disse, com um duplo chapéu aí de GIF e TID Setúbal, né? TID é uma das copromotoras desse guia, né? Para conversar um pouco com a Mafuane, uma investidora social pelo Instituto Avon nesse tema, e com a Amália Fischer, liderança aí do Fundo Elas, que vai dar um pouco esse olhar também de organização da sociedade civil trabalhando nesse tema. Neca? Isso aí, obrigada, Gustavo, muito bom. Obrigada, Gabi, acho que você fez um ótimo apanhado sobre a publicação. Enfim, estou super feliz de estar aqui hoje e a gente ter conseguido, apesar de todas as questões, né, da pandemia e tudo, ter conseguido acabar a publicação, poder estar lançando aqui hoje. E é isso, eu acho que nós temos muito para avançar, né? Vou falar um pouco isso antes de passar para a Mafô e para a Amália. Bom, primeiro, assim, eu estou super feliz, eu ficava em cima da Vivi, como é que está? Está pronto, Fernanda, né, da Fundação, e porque TID Setúbal é minha mãe, né, então uma mulher, a inspiração da Fundação é uma mulher, e a inspiração veio, né, enfim, ela morreu em 1977, muitos anos, a Fundação foi criada em 2006, e é uma inspiração por conta de ter visto o trabalho, né, ressignificado o trabalho que ela fez quando meu pai era prefeito, e onde ela dizia que ela não podia se omitir, né, porque ela estava num lugar de muito privilégio, e começa a fazer uma atuação centrada na questão do desenvolvimento humano, centrada na comunidade, né, e na abertura da relação com as políticas públicas. Então, acho que foi uma inspiração muito forte, para mim especialmente, mas para toda a família, né? Quando a gente foi rever esse material todo, o discurso que ela fez, fala, enfim, porque ela criou o Corpo Municipal de Voluntários. Então, foi uma atuação não só na área social, mas não personalista, foi uma atuação que ela criou um coletivo, né? Então, acho que toda essa inspiração, comunidade, desenvolvimento humano, periferia, porque São Miguel Paulista foi uma região onde ela atuou bastante, e coletivo, foi uma inspiração muito forte para criar uma fundação que atuasse, num primeiro momento, muito focada lá em São Miguel, mas tendo a figura dela como um pano de fundo, mas como um eixo inspirador, né? E, obviamente, a questão da mulher, eu venho de uma família que eu tenho 6 irmãos homens, um pai muito forte, uma família empresarial, então eu tive que ser muito guerreira para abrir espaços, para criar a minha trajetória, né? Então, também me conecto muito pessoalmente com a questão das mulheres. A Fernanda e a Vivi me ajudaram a fazer, assim, rapidamente, para eu ir colocando
uma linha de fundo dos trabalhos da Fundação, né? Então, a Fundação TID tem essa inspiração, né, da figura da minha mãe, e logo que a gente começou a atuar, a gente atuava num clube da comunidade que se chamava TID Setúbal, já em homenagem a ela, mas era um clube da prefeitura. Era um espaço super masculino, super, porque era um espaço basicamente do futebol. E aí eu ficava, a gente reformou todo o clube e tal, eu ficava lá, Marcelo era o gerente do espaço, falava, gente, tem que ter mulher, tem que ter mulher. Então, assim, foi um esforço muito grande, e nesse contexto a gente criou com a Vivi, uma das coordenadoras, um programa que se chamou Menina Mulher, porque a gente tinha conversado com a Luciana Guimarães, na época ela falava, as meninas ficam em casa, os meninos têm vários programas de hip hop e tudo, e as meninas ficam em casa. Então foi muito legal esse programa, que eles discutiam as questões de cidadania, sexualidade, família, enfim, foi muito legal, né? E aí, com a persistência também, as quadras começaram a ter meninas no futebol, tinha quadra de vôlei e tal, e a gente foi ocupando esse espaço assim, com bastante intencionalidade e resiliência. Outro programa muito forte da Fundação, também estou falando tudo dos primeiros anos, né, quando a gente atuava mais diretamente desenvolvendo programas, foi o programa Ação Família, que a gente fez articulado com a prefeitura, mas que tinha um forte componente de formação das famílias. E, obviamente, quem participava das formações eram as mulheres, maioria absoluta, não absoluta porque tinha um ou outro homem, um ou outro pai. Mas, então, assim, a gente viu coisas muito bonitas de empoderamento das mulheres, e hoje em dia a gente tem uma das nossas coordenadoras do ponto de leitura, a Malu, que fez parte desse programa como beneficiária desse programa e se empoderou muito, né? A oficina Escola Culinária também foi um espaço que não é só de mulheres, hoje a gente quer, ele está mais voltado ao empreendedorismo, e a gente quer trazer os homens mais para dentro, mas que também teve um empoderamento muito forte no lançamento do livro da Oficina Escola. A gente vê 10 relatos de mulheres incríveis que, participando desse programa de culinária, se fortaleceram muito, às vezes nem só na área de culinária, algumas criaram empresas e tudo isso, mas às vezes em outras áreas, porque o empoderamento levou-as a poder estar atuando em vários outros espaços, né? Então, e a Sabrina, que está hoje na Fundação, também foi uma das que fez esse curso. Aí a gente vai para a literatura, os slams, as meninas que começam a apontar, né? A gente apoia muito os slams, enfim, muito, assim, esse caminho que a Fernanda fez, eu falei, nossa, realmente a gente teve desde o início da Fundação esse foco, né, nas meninas, nas mulheres, então é muito legal isso. Depois, a partir de 2016, quando a gente mudou o foco da missão da Fundação, né, continuando lá em São Miguel, não mais no CDC, mas no Galpão especialmente, mas focando as desigualdades sociais nas periferias, de imediato a questão raça e gênero, quando a gente está falando de desigualdade, ela apontou muito fortemente, né? Então, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos e que eu acho emblemáticos, importantes. Um deles que muita gente conhece, que é o Elas Periféricas, né? Eu acho que é bem interessante pensar nas mulheres com esse foco de diferentes organizações em diferentes setores, mas empoderando as mulheres que estão como líderes, né, dessas organizações. É um projeto que a gente, enfim, tem muito carinho por ele, é muito importante. Eu vou trazer uma questão que foi pouco passada aqui, mas eu acho bastante importante, a Gabi mencionou, mas não foi foco, e a gente também não apresentou o que eu vou falar agora, enquanto Fundação TID, porque já faz tempo que a gente fez a primeira oficina, né, para discutir os programas, que é na educação. Eu, como toda a minha área de educação, não podia deixar de estar apontando aqui, né? A Gabi colocou a questão do gênero, então, assim, isso é muito grave, né?
que no governo atual se eliminou a palavra gênero dos currículos. É assim, surreal, né? Para a gente não entrar tanto nessa questão que todo mundo concorda, mas acho que é grave, porque antes do governo Bolsonaro foi aprovado, por exemplo, o Plano Municipal de Educação da cidade, onde os vereadores tiraram a palavra gênero, com todos os partidos, hein? Foi assim, acho que só a Rede e o PSOL foram contra. Todos os demais aprovaram isso, isso é antes do governo Bolsonaro. Então, porque obviamente essa onda conservadora já vinha, né? Então, assim, eu acho isso muito sério. Outro ponto muito importante que se conecta com o mercado de trabalho na educação é a questão das creches, né? Então, eu acho que isso é uma luta super importante para as mulheres, para trabalho, mas porque de novo, também aí todas as pesquisas de educação apontam a importância dos primeiros anos e da atuação nesses primeiros anos de vida das crianças, né? E eu vou só falar assim, uma coisa que não está no guia, mas eu vou pedir para a Fernanda ou para a Vivi, que estão aqui assistindo, colocarem no chat um link. Eu vou falar muito rápido só para apontar, vocês podem entrar depois no chat, que é no link, que é, nós desenvolvemos na Fundação um índice de desigualdades educacionais. A gente não atua na educação, a gente atua nas desigualdades, e a gente, como fomento de uma pesquisa com o Chico Soares, que foca desigualdades educacionais. Especialmente neste número, e é isso que eu peço para a Fernanda colocar no chat, de uma newsletter, nós discutimos as desigualdades de gênero. Tá? Então, acompanha o que é mais discutido internacionalmente, que, no geral, as meninas vão melhores em língua portuguesa e os meninos em matemática. Mas eu acho que aqui tem 2 pontos interessantes para a gente colocar. O primeiro é que, no 5º ano, embora as meninas vão melhor em língua portuguesa e os meninos em matemática, e pior em matemática, na questão da aprendizagem prova Brasil, que eu estou falando, os meninos, as meninas não vão tão mal em matemática como os meninos vão mal em língua portuguesa. Tá? No 9º ano, é muito chocante, porque os meninos vão muito melhor em matemática e as meninas vão muito pior. Eles continuam indo pior em língua portuguesa, mas aí o índice é muito baixo, né? 5% só das meninas vão melhor em matemática do que dos meninos. Enfim, então assim, ou seja, ao longo da escolaridade, do 5º ao 9º ano, as meninas vão perdendo a sua aprendizagem em matemática, talvez culturalmente, enfim. São vários fatores, não cabe aqui eu ficar discutindo sobre isso, mas nessa newsletter que eu estou mencionando, que mostra essa desigualdade de gênero, tem uma entrevista maravilhosa com a professora Marília Carvalho, mostrando várias pesquisas de um jeito muito bacana, inovador, eu acho, a questão de gênero, né? As hipóteses que ela levanta, por que as meninas, o significado da escola para as meninas, o significado das escolas para os meninos. Ela até termina a entrevista com uma provocação de que a questão de gênero na educação, na escola, deveria ser o foco nos meninos. Mas eu vou deixar para vocês verem, porque eu acho muito interessante. Então, eu não podia deixar de mencionar isso, depois se tiver alguma pergunta eu vou para frente, mas é isso. Esperando que no chat a Fernanda e a Vivi consigam colocar o link dessa newsletter. Bom, desculpe, me alonguei nisso, mas eu achava super importante não perder, eu sou educadora, não perder a questão da educação no tema direito das mulheres. Então, indo já assim para o meu final, né, para passar a palavra aí para a Mali e para a Mafô, mas eu também gostaria de falar um outro ponto que a Gabi mencionou, mas que eu acho fundamental, e a gente está apoiando junto com o Update, o Emergências das Mulheres na Política, né? Então, é fundamental, porque é na política que se decide as questões do país, do município, do estado. Então, assim, a gente tem um número
10, nem lembro mais direito, mas acho que é 15% de mulheres na política, é baixíssimo comparado com outros países da América Latina. Então, eu acho que assim, isso é fundamental, o olhar das mulheres nas políticas públicas, no executivo, no legislativo, no judiciário, é fundamental, faz muita diferença, muita. A gente até viu alguns casos agora, na questão de Covid, países que eram liderados por mulheres que tinham alguma diferença. O exemplo melhor é a Nova Zelândia. Bom, então, isso é que eu não podia deixar de falar, mas eu queria também mencionar, então, assim, o que acho que a gente é super importante, a gente tem esse cuidado do que o que a gente faz para fora, fazer para dentro, né? Então, a gente tem 64% das pessoas, dos nossos colaboradores são mulheres e 55% delas estão em cargos de liderança, né? Que eu acho que esse que é o grande nó das empresas e tudo. E também a gente tem essa preocupação, como a maioria de vocês sabem, com a questão racial. Então, 50% dos nossos coordenadores de programas, projetos são negros, e a gente tem a Sueli Carneiro, nossa querida Sueli, no nosso conselho curador, né? Bom, eu acho que, como muitos, o Zé falou desde o início, o Gustavo, a Gabi, todo mundo, nós estamos falando assim, a gente está super feliz, acho que foi muito bacana. A Gabi, nossa, super competente, a Move, Gabi, obrigada. Mas nós estamos, é um ponto de partida, né? Acho que vocês vão ver, os programas não têm muitos anos, com raras exceções. Eu já vi aqui no chat alguém falando que não falamos sobre mulheres indígenas. Enfim, eu acho que a gente vai ter esse e vários outros temas muito importantes. Certamente a gente viu todo o impacto do Covid nas periferias, na questão das desigualdades e na questão das mulheres, que são quem estão ali à frente das casas, muitas vezes únicas, chefe de família. Então, esse impacto muito grande, mas eu acho que o Covid traz também várias aprendizagens que a gente ainda vai ter que, ao longo do tempo, ficar decifrando, né? Mas eu gostaria de destacar a importância que teve a gente descortinou várias lideranças femininas, né? Das periferias para as periferias. Então, só várias, em vários lugares, Paraisópolis, Heliópolis, no Rio, aqui na Maré, enfim. A gente, lá no Jardim La Pena, onde tem o galpão, foi muito legal. As mulheres criaram um grupo que elas se autodenominaram como guardiãs. Então, muito legal. Começaram com 10 mulheres, hoje já tem 22 mulheres que dividiram o bairro e se responsabilizam para estar cuidando dos moradores do bairro. Então, assim, uma coisa muito bacana. Então, isso que eu queria destacar na questão Covid, da gente olhar essas lideranças que surgiram com a pandemia, para a gente alimentá-las, para a gente fortalecê-las, porque são lideranças super importantes e que precisam continuar nesse pós-Covid. E, finalmente, também que se discutir a importância da diversidade, né? A importância de um mundo plural. A Gabi falou, a gente estava junto com o Papo de Homem, né? Foi uma das organizações que participou da nossa oficina. Então, esse mundo plural e o papel dos homens, né? O papel dos meninos, o papel dos homens, que é fundamental. Acabei me alongando, mas eu acho que, sabe, eu quis ter um pouco esse panorama da própria fundação e da importância da gente destacar esses pontos para nosso debate. Então, eu queria agora chamar a Amália para a gente poder estar continuando essa conversa, e depois eu chamo a Mafuane, tá bom? Amália, por favor. Muito obrigada. Eu queria agradecer ao GIF e agradecer também à rede de fundos que possibilitou essa ponte entre nós e o GIF. E, evidentemente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E Zé Marcelo, também estou feliz, porque esse é um fruto
de nossas conversas e nossa inicial parceria 2 anos e meio atrás. Você, Neca, trouxe coisas muito importantes. Tá? Eu não vou entrar no caderno, porque acho que a Gabi fez um trabalho maravilhoso e está de parabéns. Mas eu vou pegar algumas das questões que você colocou, que eu acho muito importante. Travou? Não sei se travou só para mim. Travou, Gustavo? Amália? Amália, tivemos uma questãozinha técnica. Estamos te ouvindo. Tem o zap dela, Gu? Vou escrever para elas. Vamos ver, que senão talvez a gente passe para a Mafô e depois volta para... A Amália está ouvindo a gente, pelo menos? Hã? A Amália está ouvindo a gente, pelo menos? Que ela está online aqui, consigo... travou, acho, né? Então, acho que... Passamos caiu. Passamos para a Mafuane. Mafô... Então tá, a gente tem 23 minutos até a gente encerrar e eu queria ouvir as pessoas também, então eu vou ser bem breve, porque eu acho que o grande desafio, acho que a gente tem 2 grandes desafios, né? Primeiro, a Gabi fez um trabalho incrível, de fato, de conseguir compilar e consolidar um tema tão complexo. Né? Os direitos das mulheres não é um tema simples de você conseguir discutir e nem um tema fácil, e eu acho que a gente conseguiu no guia trazê-lo de uma forma que para o investidor social, investidora social, a gente consegue ter um panorama do que é relevante e conseguir fazer escolhas com muito mais assertividade. Eu acho que esse é um ponto importante. Olhando aí por essa dimensão, e eu vi aqui que tem várias pessoas aqui que são da área de investimento social e tem várias pessoas que são das organizações, eu acho que ele traz duas contribuições muito relevantes para cada um desses públicos, né? Olhando aí para esse lugar que é o nosso de investidores e investidoras sociais, acho que a contribuição é entender que a Neca trouxe isso super bem, que é conseguir entender que para a gente conseguir lidar com os problemas que a gente tem e que a pandemia só intensificou, a gente vai ter que trabalhar junto, porque sozinho a gente não vai conseguir dar conta. Né? Ele exige, o momento que a gente está hoje, exige um processo ainda maior de colaboração entre as organizações e de compreensão de que existem alguns temas que são estruturantes da sociedade brasileira que a gente não pode deixar de considerar na construção da nossa iniciativa. Eu estava, antes de começar, dizendo para o Gustavo que eu já estava feliz, porque no primeiro ano que o GIF fez o censo, que foi 2017, o investimento em relação a mulheres e meninas era de 4%. E aí não adianta a gente olhar, não, mas eu atuo com todo mundo. Quando a gente atua com todo mundo, a gente não atua com as mulheres, a gente não atua com a população negra, a gente não atua com a população indígena. Se a gente não entende que olhar para essas questões estruturais, ela é fundamental para a gente conseguir chegar em todo mundo, a gente não consegue atingir as pessoas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. No ano passado, né, o censo que foi divulgado esse ano, que diz respeito aos investimentos, né, do ano passado, ano retrasado, desculpa, o investimento subiu 5 vezes. Então, quer dizer, a gente está falando de 19% dos investimentos olhados e focados em mulheres e meninas, o que melhora muito. Mas ainda a gente tem um grande desafio, que não é à toa que a gente tem um guia especial para falar sobre equidade racial. Quando você faz a interseccionalidade de gênero e raça, você vê uma baixíssima contribuição em relação ao investimento social ainda. Então, existe ainda um desafio. E aí, hoje, né, com o momento da pandemia, fica ainda mais evidente a necessidade da gente olhar para essas questões que são estruturantes, que é a desigualdade, que é a pobreza, que é a diversidade. Esses pontos, eles sempre foram questões, não é a pandemia que apresentou isso, mas a pandemia escancara e traz uma lupa
que é para a gente irresponsável se a gente não olha para isso como a gente deveria. Por quê? Porque o investimento social é a ponte entre as empresas e o setor social, né? A inteligência de uma sociedade é a organização, é a sociedade civil organizada. Então, um cuidado muito importante que a gente precisa ter é garantir que essas organizações, como tem muitas que estão aqui, né? A gente trouxe duas, que é o Fundo Elas e o Agora que São Elas, para representar esse universo, mas muitas organizações, no meio de, eu tenho dito, né, a minha analogia aí com relação a tudo isso que a gente está vivendo da pandemia, é um tsunami que a gente está tentando sobreviver. E aí, aqueles que conseguirem sobreviver ao tsunami vão ter que lidar com o rastro do tsunami depois que ele passar. E aí, o que a gente está muito preocupado é que 2020 é um ano que é um ano de celebração dos 25 anos de uma das plataformas mais importantes de direitos das mulheres, que foi a plataforma de Pequim. E essa plataforma, ela mostra para a gente o quanto a gente evoluiu nesses 25 anos, o quanto a gente ainda precisa evoluir, e o que a pandemia vai fazer é deixar um rastro para 2021 e 2022, que é muito preocupante em relação às organizações sociais. Uma coisa que tem acontecido com o investimento social, que a gente está muito preocupado, é que as organizações cada vez mais estão investindo em projetos próprios, e deixando de investir na inteligência de uma sociedade, que são as organizações sociais. Então, eu acho que tem aí um trabalho muito importante, que é a gente fortalecer essas organizações que são fundamentais para esse processo continuar acontecendo, fundamentais para o desenvolvimento do país. E do nosso lado, como investidores e investidoras sociais, é aprimorar o nosso investimento, porque eu tenho visto cada vez mais o poder que o investimento social privado tem de transformar a realidade do país. A gente saiu de uma realidade de 3,6 bilhões em 2018 de investimento social para 5 bilhões em 5 meses. Então, a gente tem aí uma chance e um potencial, e eu, né, até escrevi aqui para, acho que foi a Rebeca, não, foi a Débora, falando, mas o que... Não, a Paula, né, sobre a questão dos recursos destinados para os homens, né, que, na verdade, a gente não está falando sobre dividir recursos, a gente está falando sobre ampliar escopos e possibilidades de investimento onde não eram feitos esses investimentos. Então, a gente cada vez mais tem, e não é uma questão de falta de dinheiro, é um direcionamento mesmo, né? Existem escolhas estratégicas feitas por determinadas empresas e fundações e institutos que poderiam ser feitas de outra forma. Então, a gente pode otimizar, sim, os nossos recursos, a gente pode fazer com que a matemática da vida dê certo, que é 1 mais 1 dá 3. É isso, gente. Eu quero também poder trocar aí com vocês, então vou ficar por aqui. Mafô, super obrigada. Acho que você trouxe uma visão ótima, mais geral, mas que convoca todo mundo. Muito legal, obrigada. A Amália voltou, Gustavo? Acho que não, né, cara? Não voltou? Acho que não. Talvez a gente possa rodar a palavra. Eu vou então, tentando... vamos abrir aqui. Boa. Você está vendo o chat aí, se tem pergunta? Sim. A Maíne acabou de se inscrever. Então, vamos lá, Maíne, pode falar, a palavra é sua. Oi, gente. Bom dia. Eu sou gerente de fortalecimento da Taboa, né, comunitário, e a gente está aqui no distrito de Serra Grande, no município Uruçuca, Bahia, e sou também liderança apoiada pelo programa de aceleração, né, Marielle Franco, do Fundo Baobá. Na verdade, eu vou deixar aqui mais um convite para o olhar para os interiores, né? Assim, eu não sei quantas organizações dos interiores da Bahia, do Nordeste, estão aí junto nesse momento. E aí, aqui a gente lida com a complexidade da dificuldade de comunicação, né? A gente está numa operação para mitigação dos impactos com cesta básica, máscara, envolve algumas lideranças, e tem acontecido muito isso, né, de lideranças femininas se destacando e surgindo nas periferias, né? Mas quando eu ouço e tenho acompanhado um pouco mais desses editais, eu vejo que o diálogo com os interiores tem que ser pensado, porque a comunicação não chega, né? Eu falo a partir de mim, que sou uma pessoa que busca, que sai de família de agricultores, que hoje estava trocando com a irmã
que é saída também de um assentamento, dos desafios que é a gente entender essa complexidade dos editais, dos recursos, e até levar esperança para que outras mulheres consigam acreditar que é possível ocupar espaço, acessar editais, né? A gente aqui na Taboa também teve editais específicos para mulheres. Hoje amanhã eu tenho um encontro com um grupo de ativistas aqui do território, nessa busca da gente ir pensando o que é que a gente pode ir levando, mas o convite é para que a gente deixe isso com muita atenção de como isso vai chegar nos interiores, porque se na capital a coisa tá difícil, nos interiores assim, a gente está iniciando um processo, por exemplo, de motivação de delivery, mas as pessoas não sabem nem escrever para conseguir vender seus produtos direito. Então, e muitos desses processos são com mulheres, né? Aqui, como nos outros lugares, quem tem liderado os processos, as nossas lideranças que a gente tem contado são mulheres. Nós temos desafios muito específicos dos interiores, que é o desafio de leitura, o desafio da tecnologia, o desafio de contar essa história lá para fora, né? Porque aí a gente coloca uma meta, quando a gente disponibiliza recursos e editais, que dentro de processos que são iniciantes, ainda está começando, a gente às vezes esperar resultados e metas e até contar uma história que a gente precisa contar aqui também na Taboa, né, para os nossos financiadores. Às vezes é difícil porque a gente está começando processos, ainda mais com as mulheres que estão tomando coragem de voltar a sonhar e de ocupar o seu lugar. Então, é mais uma contribuição e um convite para olhar para os interiores. E deixo também o convite para algumas instituições que estão aqui de mulheres, que quem sabe a gente traga essa discussão aqui para mais pertinho e a gente chame outras ativistas aqui da Bahia para fazer essa conversa, e dos interiores, né? Que é bem diferente de Salvador para os interiores. Gratidão. Super obrigada. Acho que você trouxe vários pontos importantíssimos para chamar a atenção, né? A questão dos interiores, das pequenas cidades e tudo, mas eu acho que você chama atenção para um ponto só, porque eu vou destacar, são vários, mas só vou destacar isso para não ocupar muito espaço aqui, que é dos editais, a simplificação dos editais e a importância disso, que eu acho que aconteceu muito no Covid, mas como isso pode se alongar depois, mas e também, principalmente, eu acho que nas metas, nos resultados. Eu acho que a gente tem que ter, sim, metas e resultados, as organizações de base têm que ter, mas a gente tem que discutir com os apoiadores que tem um longo prazo aí, né? Então, quando você fala, não dá para em um ano achar que mudou e que vai ter tanta coisa assim. Então, acho que isso é uma discussão que fica. Gu, quem mais se inscreveu? Eu vi Débora, mas não sei se... Sim, a Débora, na sequência a Rebeca. Bom dia, gente. Eu sou Débora, eu sou de uma organização de Recife. Nós somos uma organização exclusivamente do trabalho com mulheres, mas nós temos um grupo de gênero. E a gente tem visto a dificuldade, corroborando com o que Maiane falou, dos recursos chegarem para o pessoal que está lá no escondido. Ano passado, eu fui ao Maranhão e conheci uma população quilombola lá em Alcântara, muito triste, o casamento de meninas. Eu conheci uma menina que o grupo de mulheres estava tentando tirar da comunidade, porque ela com 11 anos já ia ser dada em casamento, e uma comunidade quilombola que tem isso como história. Todas as mulheres foram dadas em casamento por seus pais quando criança, e isso se repete. E aí a gente, à distância, tentou fazer um projeto para o Fundo Elas, mas não conseguimos o acesso. Olha, uma comunidade sem internet, elas não têm um Instagram para mostrar o trabalho, eles não sabem escrever direito, e uma situação precária, né? De risco de vida. Então, só fortalecendo o que ela falou, essas comunidades mais pobres, elas não têm recursos tecnológicos, humanos e de conhecimento, de acesso à fonte de recursos para serem atendidas. Eu acompanho eles à distância até hoje. E, nesse momento, eu buscando recursos para apoiar 3 comunidades super pobres aqui em Olinda, com a Santa Casa, né, com mães de muita pobreza em favela, esposas de pessoas que estão aprisionadas, com tráfico de drogas e tudo mais. Não conseguimos, porque elas não têm organização, elas são muito pobres,
nível de alfabetização baixíssimo, e assim, só reforçando, como está longe as fontes de recursos de quem realmente está lá na ponta e não está organizado. Porque esse processo de organização dessa população é muito difícil. Sim. Legal, Débora. Eu tô fazendo aniversário sem poder sair de casa. Vamos lá. É isso, né? É só uma reflexão, porque que loucura, né? é uma dificuldade para a gente acessar e apoiar justamente quem mais precisa e hoje está passando fome e muita violência. A Rebeca? Obrigada, viu, Débora? Depois vou passar para a Mafô comentar, tá, Mafô? Vamos ouvir a Rebeca e depois você fala. Bom dia a todos e todas, né? Apareceu um rosto lindo aqui na tela. Não sei nem por onde começar, né? Mas, na verdade, nós estamos num período de uma pandemia onde todas as pessoas, nesse momento, ou praticamente todas, se encontram em vulnerabilidade. Quando eu falo que alguns editais nós encontramos dificuldade, além de ser burocráticos os editais, eles querem contemplar apenas uma população. E nós sabemos que, dependendo das regiões, dos espaços, das especificidades, nós podemos alcançar muito mais populações de mulheres. Nesse caso, eu faço parte da Associação de Travestis e Transsexuais, aqui do estado de Roraima, mas nós trabalhamos mais com a população TT, lésbicas, bissexuais. Trabalhamos também com as profissionais do sexo, pessoas vivendo com HIV e AIDS, e agora, nesse momento crítico, nós estamos também trabalhando com a população de imigrante, que nós sabemos que o estado de Roraima é que está abraçando essa população, apesar de ser uma cidade de 500 mil de pessoas e não termos emprego para todos, principalmente para nós que trabalhamos no estado que moramos, né? Eu acho que a questão de trabalhar com o enfrentamento, primeiro, da violência, da questão da xenofobia, a questão do emprego, entre outras questões, é que dificulta o nosso acesso a alguns editais que não são praticamente específicos para trabalhar com essa população. Sabemos que nós temos em Roraima ONGs internacionais, né? Mas, olhando por uma outra visão, essas ONGs internacionais não estão publicitando seus trabalhos para que nós, da sociedade civil, possamos reconhecer, né? Junto com o Fundo Elas, igual nós estamos trabalhando numa outra maneira de interagir devido à pandemia, que é a questão de sensibilizar pelas redes sociais a questão da violência contra as mulheres, sejam elas profissionais do sexo, sejam elas travestis, transexuais, lésbicas e profissionais do sexo, que nesse momento se encontram numa dificuldade muito grande relacionada à falta de alimentos, falta de pagar aluguel, meninas trans que estão passando por um momento complicado com o fechamento dos seus salões, entre outros. Eu acho que essa questão de dar visibilidade também para a questão do emprego e geração de renda é muito importante. Como a moça falou anteriormente, nós também temos meninas que não sabem escrever, porém são profissionais da beleza, né? E agora, nesse momento, estão passando por situações difíceis. Esse momento é para nós ajudar no pagamento do aluguel, pagamento de alimentos. A instituição está meio complicado, mas existem várias problemáticas, vários eixos, né? A gente poderíamos falar muito mais coisas, mas eu acho que é facilitar um pouco mais esse acesso dos editais, né? O maior tempo, porque se nós percebermos algumas mudanças, nós percebemos que há projeto com mais tempo, mais duração de tempo, porém com pouco recurso, o que torna muito difícil para a gente o trabalho, né? Ainda mais quando nós trabalhamos em equipe. Então, acho que nós temos que observar essa questão dos editais longo, pouco recurso, o que dificulta muito mais os trabalhos. Eu acho que é essa a minha fala. E obrigada por me receber na reunião e sucesso a todos. Muito obrigada, Rebeca. Acho que as duas falas são bastante complementares. Vou passar para a Mafô para ela comentar, falar. A Amália voltou. Eu sei que a gente só tem 5 minutos, então eu não sei se a Amália quer só, e aí eu já faço o encerramento, falando aí, trazendo as falas da Débora e da Paula, que colocou aqui no chat. Não sei o que você acha, Neca. Eu só acho. não perder a fala da Amália.
Não, sem dúvida, eu te passo depois, mas eu acho, Gustavo, vamos tentar, para quem puder, a gente esticar mais 15 minutos, tá? Aí a Amália faz uma fala, acho que de 10 minutos, se conseguir, tá ótimo, e depois a gente finaliza com a Mafuane, tá bom? Pode ser assim? Obrigada, gente. Vamos lá, Amália. Que bom que você voltou em tempo. Amália, está no mudo. Precisa habilitar o mudo, isso. Desculpem muito, mas não foi minha culpa, foi a internet e o telefone também não funcionava. Eu vou tentar falar menos de 10 minutos e colocar só pontos, né? Eu vou retomar sua fala, Neca, sobre educação. Achei muito importante a pesquisa que vocês fizeram. Essa pesquisa vai da mão com uma pesquisa que fez a Fundação Carlos Chagas, em uma parceria com elas, o Instituto Unibanco e ONU Mulheres, onde exatamente encontramos o mesmo que você falou. As meninas, até certo ponto, elas vão bem em matemáticas e depois não. E isso tem a ver muito com como são educadas as meninas e como são educados os meninos. Eu não vou me estender nisso, mas podem ver as duas pesquisas e podem ver também a pesquisa que fez a Unesco sobre isso. Tem como fazer investimento nas ciências exatas para meninas. Isso é muito importante. Agora, outro segundo ponto que eu queria tocar é sobre os direitos das mulheres. Os direitos das mulheres, eles não são um mimimi, eles não são uma vitimização das mulheres, eles são parte dos direitos humanos e isso foi decidido globalmente na Conferência de Viena, em Áustria, em 1994. Então, estamos falando de questões sérias. Né? Não estamos falando como a narrativa conservadora fala que é mimimi, que isso não existe, etc, etc. Outra das questões importantes, interessantes a serem mencionadas é que o feminismo tem sido, os feminismos, na realidade, têm sido movimentos positivos, porque é a partir dos feminismos que as leis, as políticas públicas que protegem as mulheres, elas existem. Se não tivesse existido esses movimentos e não existissem esse movimento até hoje, nós não teríamos muitas leis que protegem as mulheres. Por exemplo, dessas leis é a Lei Maria da Penha, outra lei dessas é a de feminicídio, e já se fala dentro do caderno sobre o feminicídio. Uma questão importante que a Neca tocou e que todos e todas temos que ver em nossas organizações, instituições, é para dentro. Nós, o que falamos para fora, devemos praticar para dentro. E, nesse sentido, eu queria mencionar um artigo que foi publicado pelo GIF e que é de Graciela Hosten e Martina Davidson, que é sobre o trabalho das mulheres nas organizações da sociedade civil, onde elas, através de números, mostram exatamente que o mesmo que acontece fora das organizações da sociedade civil, na sociedade em geral, vai acontecer nas organizações da sociedade civil. As mulheres vão ganhar menos, as mulheres vão estar muito mais nas áreas de proteção social e as mulheres poucas vão a ocupar cargos de importância dentro das organizações da sociedade civil, a não ser aquelas organizações de direitos humanos. Uma questão que é central, e especialmente depois, que será central, especialmente depois que a gente consiga sair da pandemia, é ver para o papel das mulheres, como ele tem sido muito importante nessa emergência, como a Neca já mencionou. E começar a pensar, eu sei que eu vou dar um pulo muito grande, mas se a gente não pensa para além do que a gente já colocou aí no caderno, acho que a gente ficaria um pouco capenga, porque o caderno tem 1 ano e meio atrás. Mas a realidade do coronavírus, ela é aqui agora. E essa realidade está
destruiu de alguma forma a economia planetária, além de tocar a toda a questão da saúde e dos investimentos nos direitos básicos, vão a ser muito importantes daqui a 3, 4 meses. Mas, dentro dessa centralidade dos direitos básicos, o papel das mulheres é muito importante. E o papel das mulheres é importante não tangencialmente, interseccionalmente, ele deve estar no centro do debate, como o racismo deve estar no centro do debate, porque a normalidade, o que fez eu não quero voltar à normalidade anterior. A normalidade anterior é uma normalidade de injustiças. Eu acho que a gente tem que pensar e temos que trabalhar juntos e juntas como que queremos essa reconstrução da sociedade, além dessa normalidade da injustiça. E tanto no âmbito da equidade racial como da equidade de gênero, se não colocamos no centro de nossas organizações, de nosso debate, no dia a dia, de nossa cultura, de nossa forma de nos relacionarmos, para que seja de uma forma mais equitativa, sem discriminações, nós não vamos conseguir transformar a sociedade. Porque transformar a sociedade não é unicamente através das leis, que são maravilhosas, mas também passa pelas mentes e corações. E nós temos que nos transformar nós mesmos para transformar o mundo. Então, eu deixaria por aí. Eu sei que teria que falar sobre grantmaking, mas esse problema técnico não me deixou. O chamado que eu faria também é hoje o momento de que o investimento social privado comece a pensar em investir em terceiros e não só em si mesmos. Isso provou a pandemia. Se não existissem as organizações da sociedade civil, como que se faria o que se está fazendo? Porque nós sabemos que a nível governamental está muito difícil, tá? Então, muito obrigado e desculpem e obrigada pela paciência. Nossa, Amália, muitíssimo obrigada. Eu vou passar para a Mafu, que senão vou começar a comentar, porque foi muita coisa importante que você colocou. Mafuane. Não, acho que isso é porque a gente não combinou, mas, Amália, a hora que você saiu, alguns dos pontos que você tocou foram exatamente os mesmos pontos que eu toquei, e a gente... isso é sincronia, né? Acho que a gente... a pandemia ela não mostra nenhum problema novo, mas ela nos desafia a olhar para soluções inovadoras, como a gente vai resolver os problemas que a gente tinha, né? Então, eu acho que sim, eu fiquei com essa dúvida em relação ao guia, até, né, na conversa que a gente teve, se faria sentido, mas quando você olha as recomendações, eu falo, puxa, esses pontos ainda fazem sentido. A grande questão, né, é que a gente precisa, sim, inovar no nosso processo de relacionamento e, de fato, a matemática precisa funcionar. E aí, só pegando o gancho do que a Débora trouxe, porque eu acho que, assim, a grande questão do desafio que a gente tem hoje em relação aos temas, né? E aí você trouxe, né, o trabalho, o casamento infantil, enfim, como os temas que transpassam aí os direitos das mulheres, eles exigem acho que a Amália trouxe um pouco da reflexão que a gente precisa fazer. Como é que a gente ajuda tanto os investidores, investidoras sociais, como a sociedade a incorporar um discurso sobre os direitos das mulheres que não seja compreendido como mais um tema que eu preciso pensar, mas como um jeito de olhar para o mundo, né? A lente que a gente está propondo com a construção dessa iniciativa é de que a forma com que a gente construa o nosso investimento social, ela leva em consideração esses pontos, porque eu acho que isso que vai ajudar não só
a sociedade a compreender a importância de você não deixar metade da população de fora, porque não existe desenvolvimento de uma nação onde você não tem as mulheres, em especial as mulheres negras, indígenas, reconhecidas e valorizadas e cuidadas, né? Então, ou a gente não vai conseguir fazer o processo de desenvolvimento que a gente quer, né? Então, acho que tem um grande desafio aí nosso, e eu acho que eu sempre volto aí dentro de casa para pensar qual é o discurso que é o discurso dialógico, né? Que não ative os gatilhos, né? Porque eu acho que a grande questão que a gente vive hoje, nessa disputa de narrativa sobre o que é ideologia, o que não é ideologia, ela tem uma lógica que é construir um processo que divida. E o nosso papel é exatamente construir o caminho contrário, que é construir essas pontes. E para a gente construir essas pontes, é muito importante que a gente consiga reconhecer aonde estão os problemas e como é que a gente usa e quais, inclusive, são as palavras que a gente traz, em que momento a gente traz, para que as pessoas não se sintam excluídas desse processo ou fora desse processo, né? E eu acho que esse é o desafio que a gente enfrenta hoje, né? A gente tem uma disputa de narrativa muito clara, né? E o que a gente precisa fazer é entender que para a construção dessa nação, a gente vai precisar construir esses consensos. E um dos consensos é que o direito das mulheres, ele é fundante e central para a construção das políticas, transversalmente olhando não só as políticas públicas, mas as políticas inclusivas dentro das empresas, as políticas de investimento social. Então, como é que a gente faz essa distribuição de forma a conseguir claramente identificar aonde a gente está conseguindo? A Paula fez aqui uma provocação, e eu acho que essa provocação ela é muito relevante de entender quanto é investido em causas das mulheres e quanto é investido em outras causas, e mesmo quando a gente está falando sobre questões de gênero, né? Então, existe aí uma necessidade que é da gente conseguir olhar para isso e dar uma dimensão que é muito... dá uma dimensão da gravidade. A gente, assim, eu sempre fico nesse desafio de pensar diariamente de como que a minha linguagem ela constrói essa ponte e não um muro, né? E às vezes eu sinto que algumas formas com que a gente se coloca acaba construindo esses muros que não é o lugar onde a gente gostaria. Então, acho que sim, fica uma provocação aqui para como é que a gente expande. A gente está muito preocupado realmente com o que vai ser 2021, 2022, em especial para as mulheres, né? Pensando como é que a gente vai garantir a sustentação dessas organizações, porque se o cenário está ruim agora, ele vai ficar pior, né? Nos próximos 2 anos, aí por todas as conjunturas, e a gente sabe que as mulheres são as mais afetadas pelo coronavírus e, ao mesmo tempo, elas são as que menos recebem os recursos e o apoio necessário. Vídeo que está acontecendo em termos de violência contra as mulheres, nas políticas públicas que estão sendo desmontadas para atender aí, né, o coronavírus, ou enfim. Então, acho que tem aí um desafio nosso, que é educar o nosso olhar, que é rever a nossa forma de atuar, de forma que a gente consiga ampliar essa conversa para lugares que normalmente não pensariam, né? Então, acho que esse fica aí a minha contribuição. Super obrigada. Nós estamos aqui, antes de passar para o Gustavo fechar, super obrigada, acho que as contribuições, Amália, Mafuane, foram excelentes. Não vou repeti-las, mas assim, eu vou só destacar 3 pontos rapidinho, mas que elas falaram muito melhor, só para ficar isso de finalização, né? Fundamental a importância de apoiar organizações e mulheres e lideranças, né? Às vezes elas coincidem, às vezes não, né? E que surgiram muito
com toda a questão do Covid, o olhar para o interior, né, a questão rural e populações indígenas, ribeirinhas e tal, que foi muito forte também, o papel dos homens e a intencionalidade, acho que isso ficou bem claro em todas Leca, só uma coisinha, desculpa, que agora você falou sobre esse ponto, e eu lembrei que nessa questão de comunicação, e o que a gente precisa fazer para chegar em mais pessoas, né, com relação à interiorização, eu lembrei muito do trabalho do Agora Que São Elas, né, que eu acho que faz um pouco dessa conexão de quando a gente trouxe, né, o Agora Que São Elas, a gente tinha muito claro de quem é que consegue fazer essas construções, né? Então eu queria só, antes de você encerrar, só passar para a Manu, não sei se a Manu quer fazer alguma consideração. Ótimo, ótimo, Mafô. Manu? Oi. Eu acho que, primeiro, agradecer muitíssimo. Fiquei até emocionada porque a gente ouviu, acho que a Maíne, né, falar que é apoiada pelo Fundo Marielle Franco. E eu fiquei lembrando que há 2 anos atrás, no último Congresso GIF, a gente aqui, muitas de nós, a gente lançou isso juntas, né, num momento de muita dor, em todas, para mim, íntima e política e tudo. E aí eu acho que o fato de a gente estar aqui avançando tanto em todas as reflexões que estavam ali na hora que a gente lançou essa iniciativa, sendo capaz de fazer, inclusive, tantas críticas ao que ela foi, o que ela pode ser mais, e o que outras iniciativas podem fazer para complementarem essa, eu acho muito emocionante que a gente esteja aqui, assim, né, nesse momento, 2 anos depois, eu e a Mafô, a gente fala muito sobre isso, né? Esse é um momento em que os desafios conhecidos nossos estão todos amplificados, mas eu acho que só, enfim, usar esse minutinho aqui para dizer que, por outro lado, a gente também está fazendo todo o possível, caminhando e usando essa frente, as nossas forças, o privilégio que é estar aqui dizendo coisas para vocês, né, sendo escutada, sabendo que isso que a gente está pensando junto também vai ser levado para outros espaços também de privilégio e que a gente espera que se desdobre em conquistas. Enfim, só dizer que eu estou muito feliz, muito emocionada de estar aqui num momento em que tem sido muito difícil estar feliz, né? Então, agradeço muito, muito todas vocês e os nossos aliados que botaram essa empreitada de pé. Nossa, brigadíssimo, foi joia, Mafane, ótimo você ter passado a fala para a Manu, que não tinha se apresentado, mas muito bom a gente estar contando sempre com a Manu em vários passos aí para a gente, muito legal. Obrigada, Manu, e todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo, não só no Elas, que são elas, agora que são elas, mas em vários outros. Só finalizando com estou puxando mais duas questões que foram levantadas pela Mafô e pela Amália, a questão da intencionalidade, né? Isso foi muito forte, a questão que a Amália coloca, leis são ótimas, fundamentais, mas a gente adora uma lei nova, adora. E aí, para pôr em prática, é que realmente é a nossa maior dificuldade. Então, a Amália faz essa pontuação que eu gostaria de estar reforçando, a importância disso e, portanto, a intencionalidade. E acabando mesmo, a Mafane trouxe uma coisa, é isso, a gente precisa saber falar com outros públicos, com vários públicos. Você colocou muito isso, acho que a gente na Fundação Tite está com esse grande desafio, e você coloca uma coisa que eu acho importantíssima, algumas palavras que são gatilho para a pessoa nem te escutar mais. Então, se é feminista, movimento feminista, pronto, acabou, ela não te escuta. Estou falando do público conservador, óbvio, não vai mais te escutar. Então, assim, se a gente quer ampliar, né, como a Mafô falou, se a gente quer ampliar todo esse debate, quer chegar, porque precisamos chegar em muito mais gente, em muito mais organizações, a gente tem que ter essa revisão do cuidado, a nossa narrativa,
dependendo para quem, quais são as palavras que acionam uma coisa que fecha o diálogo. Então é isso, super obrigada, gente. A gente está estourando agora nos 15 minutos. E eu só termino para a gente, enquanto agora falando de GIF, estamos super felizes com isso. O GIF está fazendo esse ano, comemorando 25 anos. Acho que é importante a gente estar pensando nisso, né? Como crescemos desde esse início, nos 25 desses 25 anos, e isso é muito bom, poder olhar e ver esse crescimento e esse olhar mais amplo para tantos temas e acompanhar essa contemporaneidade. Fico aqui, Gustavo, fecha. Legal, Neca. A gente, enfim, tivemos aí 15 minutos regulamentares aí para tentar expandir um pouco a discussão. A gente agradece demais a participação de vocês. Acho que é o primeiro lançamento virtual do GIF. Nós temos entrado nessa nova modelagem. Então também teve um pouco de aprendizado aqui, né? Então a gente agradece a todas e todos. E é isso. A gente vai ter mais um lançamento. O próximo lançamento dessa série vai ser Migrações e Refugiados. Estamos fechando a data para julho. É o quê? Migrações e Refugiados. Também é um tema aí que a gente tem identificado que não tem tido essa centralidade no investimento social, então está sendo retratado. Eu pedi para quem tiver, antes de sair, o pessoal deixar o e-mail aqui no chat para a gente constituir um mailing sobre esse tema, né, de interessados nesse tema, para que discussões futuras a gente possa acessá-las, né, mais facilmente no futuro. Então, antes de saírem, só essa pedida aqui. Mas é isso, agradecimento, felicidade total e sigamos em frente. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Alguém tirou foto? Tiramos.